Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Em Brasília, 10h05 na nossa capital. Bom demais ter você aqui junto com a gente nesta manhã tão linda e tão bela de segunda-feira, de sol, com muita nuvem no céu e muito vento aqui na capital de todos os brasileiros, viu? Segundou, é isso aí, segundou, e quando é segunda-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com a nossa queridíssima Van Gomes. Está sempre com a gente toda segunda-feira em nosso Virtuosas Modo On, não é isso, Van? Bom dia, Van! Bom dia, pastor Welber! Segundou! E aí, tava com saudade de mim? Tá me ouvindo bem? Ouvo bem, e tô aqui. Rapaz, eu vou até ficar quieta aqui, porque eu tô... Quem vê close não vê o corre. Meu Deus. Mas conta aí, o que é que rolou nesta manhã? Tem que ser com emoção. Se não for com emoção, não rola, professor Welber. Se não for com emoção, não rola. Aí o computador não queria ligar, a internet não quis ajudar. Aí, por fim, eu consegui fazer uma gambiarra, colei o celular com fita. Esse de colar o celular com fita eu aprendi com o pastor Pedro Moura. Com fita? Você, querido ouvinte, que não sabe o que rola nos bastidores, tem muitas vezes que o pastor Pedro Moura cola o celular dele num livro e bota para poder... Olha aí, rapaz, tá vendo? Meu Deus. Aí eu tô aqui agora, aí eu tava... Vou contar. Aqui nós é vida real, aqui nós é família, entendeu? Para vocês acolherem a gente. Aí eu liguei pro Gabs, me ajuda, me socorre aqui. Aí o pessoal da produção me ajudando lá. Pastor Welber, tudo pronto, vamos mandar o link pro pastor Welber, beleza? Aí daqui a pouco ele fala assim, Van, você não consegue botar uma almofadinha aí não para subir um pouco? Você tá muito baixa. Eu não podia se eu descolar o negócio vai ficar ruim, né? Aí não dava para colar de novo. Aí eu falei, Senhor, misericórdia. Aí comecei a gritar aqui, Léo, pega o banco do piano, Léo, pega o banco do piano. Aí ele pegou, meu filho veio correndo, Miguelzinho, toma esse banco aqui. Gente, só que o banco é o banco nheque-nheque, ó. Meu Deus. Ele fica fazendo nheque-nheque, gente, em nome de Jesus, não vai sair nem um nheque-nheque para atrapalhar a nossa conversa. Muito bom. Mas resolvemos, né? Aí, ó, o importante é o resultado, o importante é o conteúdo, né? Então. A gente está em casa, né? A gente está em casa que a gente aprende a lidar com os desafios da vida. Para a gente sair lapidado lá para fora. É em casa que a gente aprende a pedir socorro. Quando é em casa que é o lugar de aprender a se relacionar com o diferente. Olha, uma situação diferente aí, ó. É o tema de hoje, né? Exatamente, tudo se encaixa com... Deus já está falando comigo desde o começo. Mas aí a gente vê o quanto que é importante a gente entender os aprendizados o tempo inteiro, né? É dentro da família, né? Muitas vezes, aqui eu vou falar uma coisa que nada a ver, mas que tem tudo a ver. Aqui na Rede 316, nós temos o staff, nós somos pessoas que estão... nós temos os colaboradores, né, os voluntários, mas também tem a equipe que trabalha, a equipe contratada e tal. E às vezes a gente tem um ambiente, né? Entre, por exemplo, você trabalha numa empresa, você trabalha numa instituição, uma organização, e quando você começa a ser remunerado por aquilo, por exemplo, o seu relacionamento, o seu trato com as pessoas muda um pouco. A cobrança começa a acontecer, não é verdade, pastor Welber? A cobrança começa a acontecer, sabe? Aquele olhar de... o meu não está sendo bem feito porque o outro não fez, né? Gente, como é gostoso, como é bom a gente poder estar dentro de um ambiente, por exemplo, de trabalho, onde a gente não se sente competidor e se sente família. Né? E esse sentimento de família, muitas vezes, não acontece onde você está trabalhando, meu irmão, porque você mesmo não está gerando isso.
A gente vai conversar um pouco sobre essa diferença, mas às vezes a gente pode ser aquela pitadinha de sal naquele ambiente que é diferente daquilo que a gente é. E a gente começar a fazer diferença. A gente pode ser aquele pontinho de luz no ambiente onde a gente está, e esse pontinho de luz fazer diferença. Eu estava conversando com uma amiga no sábado sobre isso. E eu falei assim, e aí, como é que tá trabalhando nesse emprego novo? Ela, gente, é uma sala com 200 pessoas, cada um no seu biombozinho. Então, quando um começa a rir lá embaixo, todo mundo começa a rir, a gente que está aqui na outra ponta não está entendendo nada e começa a rir junto. E no começo ela estava muito arisca, depois ela falou assim, a gente foi se conhecendo, e aí quando começavam a rir, eu ia lá para outra ponta e perguntava, estão rindo do quê? Aí voltava para cá, então hoje ela é vista como aquela que faz as ligações, ela junta todo mundo, ela é o pontinho de sal ali naquele local de trabalho dela e tal. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, eu me vi numa situação aqui difícil, e aí eu podia ter ficado quieta, podia ter dado meus corres, me atrasei, corri para o meu irmão. Falei, Gabs, me ajuda aqui, me socorre, corri para o meu irmão, porque nós somos família. E é dentro desse ambiente que a gente aprende a pedir ajuda. Quantas vezes a gente não pede ajuda por causa de orgulho? Ou até por vergonha. A gente não fala a verdade por medo. Por quê? Porque aquela pessoa é diferente da gente. Mas não queira igualar. Se Deus fez as pessoas diferentes, ele tem um propósito nisso. E eu tô aqui super acelerada, super elétrica. Aí eu mandei mensagem, depois eu fiquei com medo do Gabriel não ver. Aí eu fui, liguei para ele. Aí ele vem todo sereninho. E aí, Ivan? Não, tá de boa, vou fazer aqui. Mas apesar desse perrengue, tá tudo bem com você? Eu falei, Gabriel, você não tá vendo que eu tô acelerada? Porque é importante a gente ser diferente. E como ele me trouxe paz, o jeito do Gabs, olha para você, ele me acalma. Deus colocou ele pertinho de mim para me acalmar. E dizer, ó, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E a gente aprende. A próxima vez eu vou pensar como ele, porque eu aprendi. Eu vou pensar como Gabriel, eu vou responder como ele. E a gente vai se lapidando, e a gente vai falar sobre isso também. Mas enfim, pastor Weber, é isso. Já começamos com tudo. E eu na cadeira do nheco-nheco, ó. Tá desligado, pastor? Desligou, liga de novo. Agora sim. Hoje, companhia do Nheco-Nheco, aí com minha amiga Vânia. Especial do Nheco-Nheco, então, olha aí. Gente, 10 horas e 13 minutinhos em Brasília. Lance é o seguinte, você que está aí na rádio, eu vou te fazer um convite. Vem para cá para o YouTube. Você que não conhece minha amiga Van Gomes, vem para cá conhecer essa mulher de Deus para o YouTube, né? E aí quando você chegar aqui, já chega dando like, se inscrevendo no canal, clica no sininho para receber as novidades e compartilha o link do YouTube também com todo mundo que você conhece, ou pelo menos com umas 10 pessoas hoje, já tá bom demais. E avisa todo mundo que tem um programa toda segunda-feira, especialmente com as meninas. Mas que os meninos ficam ali, né, na retaguarda também, aprendendo um cadinho mais, viu? Então, corre, avisa todo mundo, porque tá começando a partir de agora o nosso Virtuosas Modo On, hoje com participação especial de Nheco-Nheco. E vamos pra cima. Vamos lá, Van, então, é contigo, amiga. Bora lá, por favor, produção, me deixa aqui bem grandona e a gente vai compartilhar com você, porque Deus não desiste da gente. Em todo tempo ele está se aproximando da gente, querendo trazer algo novo para nos fazer cada vez mais excelentes, cada vez mais parecidos com eles. E assim, ó, vamos combinar o seguinte, meus queridos, não vai dar para eu ler aqui os comentários de hoje. Então, quando eu encerrar o assunto aqui, a gente vai ler todo o chat. O pastor Welber vai ter que ler para mim aí todo o chat e todo o WhatsApp, tá bom? Para a gente poder compartilhar. Então, eu vou direto, não vou conseguir fazer os comentários, e aí depois a gente comenta os pontos de vocês. Aí, para o comentário seu não ficar solto no chat, você escreve sobre o que você está comentando.
sobre esse assunto, acho isso. Mas não deixe de comentar, não, e já deixa o seu joinha para honrar, né? O nosso corre aqui, mesmo com todos os desafios, querer cumprir a missão que Deus nos entregou com o melhor que nós temos hoje, tá? Então, me ajuda aqui, bota o seu joinha, manda o seu coraçãozinho aqui no chat para eu me sentir, deixar meu coração quentinho. E bora aprender, porque em casa que a gente aprende a lidar com o diferente. A Bíblia incentiva a gente a amar e a conviver com as pessoas diferentes, usando como base o ensinamento de Jesus sobre o amor, como amar o próximo, como usar isso de modelo. E é muito interessante que a gente pega muito, né? Pega a sua caneta e pega o seu papel aí para anotar as referências. Volto a dizer, vai que esse texto bíblico que eu tô lendo tá só na minha Bíblia e não tá na sua, né? Vai que. Então, pega aí a caneta, pega o seu lápis, seu caderninho e escreve aí todas as referências para você depois dar uma conferida e pode debater comigo, tá? Você não precisa concordar comigo, não. A gente tá aqui para crescer junto. Mas Jesus, o tempo inteiro, estava nos ensinando a como lidar com as pessoas. Como a gente deve conviver com as pessoas. Por quê? Porque Jesus ele priorizava os relacionamentos. O ministério de Jesus não era sobre as coisas, eram sobre as pessoas. Jesus ensina pra gente uma frase que eu amei, eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor querido, o qual eu trabalhei, e ele dizia assim, Van, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, às vezes, a gente monta uma estrutura, a gente monta um planejamento, a gente arruma uma casa, a gente tem uma tarefa doméstica para fazer, uma pilha de louça para lavar, um monte de roupa para passar, um monte de roupa para lavar, né? Um tantão de chão para passar um pano. Mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Sabe por quê? Essas outras coisas, qualquer um pode te substituir para fazer. Mas a atenção que você pode dar para alguém, o ensinamento, a sua digital, a sua linguagem, só você tem. Às vezes eu acho interessante que quando a gente vai falar sobre um assunto, por exemplo, na rede social, às vezes eu ficava muito resistente quanto a isso, que eu falava assim, gente, eu tô falando sobre um assunto que um monte de gente fala. E eu falava para Deus, assim, nas minhas devocionais, né, ainda conversando com ele sobre a minha vocação, o meu chamado, eu falava, Senhor, tô até arrepiada, porque eu me lembro muito bem falando com Deus sobre isso. Falava, Senhor, mas isso todo mundo fala. Essas coisas todo mundo já ouviu 50 milhões de vezes, com palestrantes excelentes. E aí Deus, através do Espírito Santo, chegou no meu ouvido com muita clareza. Mas a sua forma de falar, a sua linguagem, o seu jeito, a sua história de vida, a sua realidade, conecta com um grupo específico de pessoas que não estão entendendo desse outro tanto de pessoas que falam. Então você também precisa falar. E aí já fica o meu primeiro ponto para você. Tudo que você aprende, não guarde para você. Deus não nos chamou para sermos discípulos, mas para fazermos discípulos. Deus nos convida o tempo inteiro para que venhamos a falar sobre aquilo que nós temos sentido, vivido e ouvido. Deus nos chama o tempo inteiro para sermos testemunhas daquilo que Ele tem transformado na nossa vida. Não tenha vergonha e não guarde para você. Compartilhe com todo mundo aquilo que você está aprendendo. E não precisa compartilhar. Compartilhar o link é muito bom, né? Dessa live, inclusive, para o nosso canal alcançar mais pessoas. Mas se você não quer compartilhar ou não se sente à vontade de compartilhar, ou às vezes a pessoa que você quer compartilhar não vai aceitar o link, se você conversar sobre esse assunto com eles, e para você poder ensinar isso, a gente já falou aqui em episódios anteriores. Para você ensinar sobre alguma coisa, você precisa dominar. Então, ouça essa live aqui 50 milhões de vezes. Gostei dos 50 milhões de vezes hoje, hein? Repita, veja muito, veja essa, veja as outras. Tá bom? Mas não deixe de passar aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Seja você mais um que propaga o Evangelho de Jesus,
que muda a vida das pessoas. Mas vamos falar aqui, Jesus, ele enquanto esteve aqui, ele focava nos relacionamentos, né? Jesus ensinou que as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes, a salvação das pessoas é mais importante do que o cumprimento da lei. E aí Jesus chega para todos nós e nos ensina lá no capítulo 22. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Eu geralmente estou com o computador, mas hoje eu estou aqui na Bíblia, tá? E você vai abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E Deus fala assim, Jesus fala assim, né? Capítulo 22, verso 39. Mateus 22, 39 diz assim, né? Jesus estava falando sobre ensinando os mandamentos, aí ele fala, ó, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, ó, cara experiente, um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e o maior mandamento. Aí no verso 39, que é o nosso foco aqui, falando sobre nossos relacionamentos. E o segundo maior, parecido com esse, semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente já falou sobre esse texto aqui em outros episódios antigos. Eu estava contando aqui. Virtuoso Modo On está aqui na Rede 316, vai completar 4 anos em março. 4 anos de conteúdo, 4 anos te trazendo para dentro da sua casa, te mostrando que o seu ministério está também dentro da sua casa, e é importante que você não abra mão desse ministério, porque do que adianta a gente salvar o mundo e perder a sua família? A gente tem que se voltar para aquilo que acontece dentro da nossa casa, o ambiente de aprendizado que tem dentro da nossa casa. E Jesus aqui, ele nos dá um modelo de como lidar com as pessoas, né? Como eu devo amar as pessoas, como eu devo tratar as pessoas. Então, ame o próximo, mostre o seu amor ao próximo, entregue o seu amor ao próximo como você ama a si mesmo, como você faz consigo mesmo. Deixe que as pessoas enxerguem você e veja que você não as trata diferente, colocando elas de maneira mais excelente ou num nível mais alto do que o seu, se rebaixando e deixando de existir, como o contrário também não é bom. Quando você se coloca num nível mais alto que as pessoas, colocando todos aquém da sua, como se você não necessitasse das pessoas, né? Jesus, ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, a quem a gente pode ver refletido o próprio Cristo nesse ensinamento. Essa passagem também, ela apela para uma união, uma comunhão que é expressa lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao 6. Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Efésios 4, do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, de 1 a 6, eu vou ler aqui também, para a gente ler junto. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, diz assim, ó. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que venham de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes. Aí eu vou grifando na minha Bíblia, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de grifar aquilo que eu preciso me lembrar, para quando eu bater o olho eu me lembrar, né? E ele fala, olha, sejam humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E esse suportar não é no sentido exclusivamente de tolerar, mas é de dar suporte, é de fazer, de ajudar, é de segurar o irmão. E não é segurar o irmão, segurar o outro por obrigação, mas segurar o outro porque o outro precisa de ajuda. E aí que a gente vai entrar no nosso, com mais profundidade no tema de hoje. É em casa que a gente aprende a lidar com as diferenças, porque quando Deus nos fez diferentes, ele não nos fez completos em nós mesmos. Porque não é bom que a gente esteja sozinho.
precisaria de alguém que completasse. E essa necessidade de completude vem lá do Gênesis, quando o homem, né, já formado, ele se sente, parece que incompleto. E quando Deus traz a fêmea, né, da espécie humana, quando Deus traz a fêmea da espécie humana, porque Deus mostrou para o macho da espécie humana que tinha elefantes, macho e fêmea, leões, macho e fêmea, aves, macho e fêmea, tudo tinha macho e fêmea, mas na espécie humana só tinha macho. Então Deus traz a espécie humana, a fêmea da espécie humana, e mostra para o homem, apresenta para o homem, e o homem fala o quê? Finalmente, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, aquela que está me completando, aquela dupla que eu estava esperando, que eu precisava, que todo mundo tem dupla, eu não tenho. Isso bate muito de encontro à filosofia que a sociedade dos dias de hoje, né, as ideias do mundo de hoje, elas querem trazer. Que a mulher, por si só, ela é completa, que o homem, por si só, não precisa da mulher, tentando separar essa dupla idealizada por Deus. Né? E quando Deus traz essa dupla para se tornar uma só carne, por exemplo, falando sobre o casamento, né? O conjugal, o ato conjugal, não dá para duas peças iguais se encaixarem. Para poder rolar um encaixe, elas precisam ser diferentes. Ou seja, dentro da peça masculina, da figura masculina, tem espaços que faltam. E aí eu vou usar uma expressão, não veja como incapacidade, veja como ausência de habilidade. Tem deficiências. Entende o que eu estou querendo dizer? Está faltando coisas. E na parte fêmea também tem falta de coisas, tem falta de habilidades. Então, quando essa habilidade e esse conjunto de habilidades se juntam, eles percebem que eles se completam. E então é um conjunto mais eficiente de habilidades. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, bonito e bonita de Jesus, compreenda que você não sabe todas as coisas e você não é capaz de tudo. Você precisa de alguém, você precisa de alguns que não são como você. Mas essa diferença, ela não veio para te destoar ou para te irritar ou para implicar com você, mas ela veio para completar, porque apesar de ser diferente de como você pensa, existem pontos específicos que eles completam a ausência. Lembra que eu acabei de falar aqui? Eu, muito elétrica e muito rígida em algumas coisas, e eu precisava de alguém que neste momento aparecesse para me diminuir. Ele até brincou comigo aqui no áudio, né? A gente no telefone, ele falou, vamos regular, vamos regular. Deus colocou o Gabs hoje para aparecer aqui para mim e dizer assim, olha, vamos regular, vamos acalmar. Por quê? Porque ele conhece a Van, em parte, ele conhece a Van, ele sabe que a Van é uma pessoa autista, ele sabe que a Van, quando o padrão que ela idealizou, que ela é rígida, né? Quando o padrão dela quebra, é algo muito maior, que ela fica diferente. E que bom que eu tive a ousadia de compartilhar a minha necessidade, como eu sou de verdade para o Gabs, para que o Gabs pudesse me dar suporte. Esse eu suportando em amor. Ele não está fazendo aquilo porque ele precisa, mas porque ele é meu irmão em Cristo. E nós estamos juntos aqui para servir a vocês aqui na Rede 316. Então ele pensa assim, eu quero ajudar a Van para que ela sirva. Porque a mensagem que ela está trazendo não vem dela, vem de Deus. Então, tudo é um conjunto. Então, quando a gente completa aquilo que está faltando no outro, a gente precisa trazer essa completude, esse complemento em amor.
E aí, Paulo, quando ele está falando aqui para a gente, ó, seja humilde, seja dócil, seja paciente, seja o suporte uns dos outros em amor, ele está nos ensinando que tem coisas que a gente precisa focar para que a gente coloque em evidência a unidade e o perdão, para que todos que se relacionam com a gente sejam alcançados e recebam um relacionamento de amor e paz, evitando as discórdias. Agora, o interessante é que a gente quer ter relacionamentos de amor e paz, mas a gente quer que isso aconteça através do outro. A gente quer receber um relacionamento de amor e paz. Só que a Bíblia nos orienta. Perdi o versículo aqui, a referência, mas você que está me ouvindo, Reginaldo, por favor, Sandra, meus auxiliares aqui na referência bíblica, conto com a ajuda de vocês. Qual o texto bíblico que fala assim, olha, quando você tiver... fugiu aqui na memória o texto, mas eu vou voltar aqui. Enfim, nós precisamos entender que a gente tem que evitar... lembrei. No que for possível, tem de paz com todos. Qual é a referência desse versículo? Eu preciso me lembrar. E você que está no WhatsApp, 011 30 03 03 16, por favor, manda aqui o nosso, no nosso WhatsApp para a gente poder receber a referência. Me diz aqui, o que ele está querendo dizer? Não espera esse relacionamento de amor e paz acontecer através do comportamento do outro. Espera que esse relacionamento de amor e paz chegue nos seus relacionamentos através de você. O mandamento de Jesus é de amar os outros, considerando isso como um novo mandamento. Lá em João 13:34 diz assim, que serve como uma orientação para a gente poder se relacionar uns com os outros, buscando o quê? A verdade e os valores cristãos, sem a necessidade de se afastar das pessoas ou diminuir o outro para a gente poder se relacionar. Agora, queria dar um destaque aqui interessante para um ponto que às vezes a gente não se atenta. Porque os relacionamentos verdadeiros, eles acontecem diante de pessoas verdadeiras. Vou repetir. O relacionamento verdadeiro, ele acontece diante de pessoas verdadeiras. Muitas vezes, nós não temos relacionamentos verdadeiros porque a gente não se apresenta diante do Senhor como pessoas verdadeiras. A gente não se apresenta diante dos outros como pessoas verdadeiras. Muitas vezes, a gente se relaciona com capas. A gente se relaciona com camadas, com estruturas. A gente não se mostra como a gente realmente é. Olha que interessante. Lá no início do Virtuosas Modo On, eu fui explicar sobre o nosso processo de amadurecimento. E foi interessante que quando a gente está aprendendo, a gente está crescendo, né? A gente se desenvolve melhor, a gente vai vindo no nascimento, desde o nascimento, a gente começa um bebezinho e a gente recebe o nosso primeiro ambiente de relacionamento. Qual é o nosso primeiro ambiente de relacionamento? É papai e mamãe. A gente começa a se relacionar com papai e mamãe. E a gente, dentro desse relacionamento, a gente é quem a gente é. Não tem filtro. Aí depois, o segundo grupo de relacionamento que a gente tem, quando alguns, né, é os irmãos. E aí a gente quer impor quem nós somos. E a gente começa a ser lapidado nesse momento de relacionamento. Não, eu sou o mais velho, eu sou o mais forte, eu sou quem sabe mais. Eu quero ser o primeiro,
o primeiro espaço de lapidação dos nossos relacionamentos é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Mas aí vem um outro grupo de relacionamento. Quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente vai para a escola. E lá a gente começa a vestir as nossas capas. Porque na escola, a gente tem que ser, além de quem nós somos, temos que ser alunos. Nós temos que ser alunos aplicáveis, alunos dedicados, alunos obedientes. E dentro desse ambiente escolar, além do nosso relacionamento com o professor, a gente se relaciona com os coleguinhas. E no nosso relacionamento com os coleguinhas, a gente tem que ser legal. Se a gente não for legal, se a gente não for empático, se a gente não for generoso, se a gente não saber repartir, a gente começa a ficar meio isolado. Aí vem o segundo grupo de relacionamento, que a gente vai crescendo. E a gente vai para onde? Para o ensino médio. E lá no ensino médio, a gente começa a se relacionar com outro grupo de pessoas que já tem a capa do aluno, já tem a capa do colega, e ele começa a enxergar o sexo oposto. E aí ele quer se sentir incluso, né? E ele quer se sentir visto, e aí começa a vestir uma capa, às vezes, que nem é muito confortável para ele, mas às vezes ele usa. Uma capa, às vezes, que dá trabalho de usar, mas ele usa aquela capa do cara legal, do cara boa praça, da menina bonitinha, da menina assim, assado. Enfim. Aí a gente vai para a universidade. Na universidade, a gente veste uma outra capa, que é a capa do acadêmico, daquele que se dedica, daquele que tem uma ideia, que defende uma ideia. E nos dias de hoje, como está sendo difícil ser um acadêmico, né? Ou a gente veste a capa da massa, ou a gente veste a capa daquilo que a gente acredita e enfrenta a massa. É muito desafiador. Mas aí a gente cria aquela segunda, aquela mais uma capa. Vocês estão vendo aí quantas capas, quantas camadas a gente vai botando um em cima do outro? E aí depois vem uma outra camada. Qual é essa outra camada? A outra camada é a camada dos relacionamentos emocionais, dos relacionamentos amorosos. Então, para eu me apresentar possível, agradado, né, de que alguém me queira por perto, eu começo a botar um comportamento atrativo, né? Eu falo diferente, eu falo doce, eu falo romântico, eu tenho uma puxa, eu me arrumo diferente. Por quê? Porque eu quero ser visto por aquele grupo. Vocês estão entendendo as capas? Se sim, dá um joinha aqui para mim, bota um coração para eu saber que você está entendendo. E aí a gente entra num relacionamento amoroso, mas você percebeu quantas capas você teve? Desde o nascimento? Capa de filho, capa de aluno, capa de colega, capa de acadêmico. Quantas capas você foi vestindo? Aí você se casa e veste outra capa. A capa do marido, provedor, aquele que defende, aquele que organiza. A mulher, né? A mulher veste aquela capa, a mulher da organizada, a mulher da que está presente, a mulher que é auxiliadora ideal. E vai vestindo as capas. E vai vestindo um monte de capa. E entendendo, né? Eu tenho que ser aquela organizada, eu tenho que ser aquela lady, eu tenho que ser aquela batalhadora, eu tenho que ser... Aí vem os filhos. Outra capa. A capa da mãe. E aí eu visto a capa da mãe, a capa que está atenta, a capa daquela que alimenta, daquela que cuida da higiene, aquela que ensina, daquela que está presente. Quantas capas eu começo a vestir? E eu vou vestindo aquelas capas. E eu vou para o ambiente da igreja, que é um outro grupo de relacionamento. E lá, dependendo até do posto em que você se encaixa dentro daquele ambiente eclesiástico, você veste uma capa de santidade. E você vai botando aquela capa de santidade e vai para a igreja. Mas aí depois você veste aquela capa de santidade e vai para o trabalho, porque lá você também tem a capa do profissional. Tá entendendo quantas capas? Mas aí, lá em Efésios, ele fala para a gente ser sincero.
para a gente ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque relacionamento que dá fruto bom, ele não tem capa. As pessoas precisam ser quem elas são. Elas precisam estar dentro daquilo que eles são e não daquilo que as pessoas dizem que a gente é. Você está entendendo que muitas vezes a gente está tão focado em ser aquilo que a nossa capa está mostrando, e a gente às vezes se perde debaixo de tantas capas que as pessoas não sabem quem a gente é. Quantos casamentos começaram com duas pessoas totalmente cobertas por capas, se ajuntando num enlace matrimonial, tentando ser uma só carne, e aí quando estão dentro daquele relacionamento conjugal, as capas começam a cair. Porque não dá pra gente ficar o tempo inteiro com capa. A gente vai se definhando. Capa pesa. E aonde, Van, que a gente tem que tirar a capa? É na família. Deus nos deu a nossa família, a nossa casa, o ambiente domiciliar, para ali dentro você não precisar usar capa. Para ali dentro você sentar com seu filho adolescente e falar: eu já fui como você, eu compreendo você. Deixa eu tirar a minha capa de pai e eu vou te mostrar a minha capa de adolescente. Eu vou te mostrar como eu sou adolescente. E eu fazia isso, e como conecta, como liga as pessoas quando eu me vejo no outro. Ei, foi por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós. Foi para mostrar que eu quero que você seja como eu sou. Foi por isso que ele disse: seja santo como eu sou santo. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para mostrar que dá para você amar as pessoas, dá para você falar da boa nova para as pessoas, dá para você cuidar das pessoas, dá para você levar as pessoas para mais perto de Jesus, dá para você fazer discípulos, sendo gente. E se você precisar não concordar com o que estão fazendo, você pode sim se revoltar, se chatear, mas você não pode ferir o outro com a espada. E se alguém te magoar, você pode se sentir magoado, sim. Se alguém apontar você injustamente, isso vai acontecer, sim. Você vai dizer como? Você vai fazer como aquele que é o seu modelo. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus veio para nos mostrar como nos relacionar com as pessoas. Jesus não tinha capa, você também não precisa usar capa. Você também não tem que usar capa. Mas, o mundo é muito traiçoeiro. Existe no final eu vou dar o documentário. Mas tem um documentário muito interessante que fala sobre a vulnerabilidade, né? É a coragem de ser imperfeito. É o nome até de um livro de Brené Brown, acho que é o nome desse. Brené Brown, acho que é esse o nome da autora. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Se ele estiver por aqui, eu mostro. Se ele estiver aqui nos meus livros daqui, porque tem o livro aqui, tem o livro lá. E ela fala sobre isso. Não tenha medo de mostrar quem você é. Não tenha medo de mostrar a sua ausência de capacidade. Você não vai se diminuir mostrando a sua falta de capacidade. Mas você vai atrair aquela pessoa que vai te completar. E, ei, eu não estou falando só de um relacionamento conjugal. Quantas vezes eu estava numa situação chateada, difícil, a minha forma de pensar estava tão bagunçada, e meu filho Samuel sentou do lado de mim e falou assim: mãe, vamos fazer assim. Samuel tem 13 anos, é o meu filho. Mas ele viu a minha vulnerabilidade e ele sabia como lidar, e ele aprendeu com quem aquilo? Comigo. Mas eu não estava conseguindo acessar aquele recurso,
Então ele se lembrou e falou: mãe, você não diz isso, isso, isso? Você não fala assim, assim, assado? Entende? Obrigada, produção. Esse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Muito obrigada, gente. Sensacional a produção da Rede 316, né? Entende? Inclusive, deixa eu dar um adendo aqui. Tem um documentário na plataforma Netflix, não estou recebendo nada por divulgar isso, que fala sobre esse livro. É um documentário muito legal. Eu não sei se ele está traduzido em português, mas tem a legenda lá. Você pode assistir. É um livro secular, não é um livro cristão, mas é um livro muito interessante. Ele ajuda a gente a mostrar as nossas vulnerabilidades e a ter acesso. Obrigada, viu, Gabs, pelo suporte. Então, olha só, você começa a mostrar as suas fraquezas, as suas ausências, e você começa a enxergar que essas diferenças, não, meu irmão, elas não existem para te irritar. Elas não existem para te incomodar. Essas diferenças, elas estão aí para te completar. E você, por não ter essa habilidade que o outro está compartilhando com você, não é menor. Você simplesmente é criatura de Deus. E Deus, quando te fez, ele disse: não é bom que este ser humano esteja só. Vou fazer alguém para andar com ele. Se você tem uma pessoa para andar com você no caminho, na sua jornada cristã, não é porque você sabe menos, mas é para vocês se completarem, estar em congregação, estar em comunidade. Não é para você só contribuir, mas é para você receber. E muitas vezes o inimigo usa esses pensamentos para que a gente se coloque num posto acima de tantos outros, e a gente começa a fechar os nossos ouvidos. A gente para de ouvir a sugestão, a direção que talvez diferente que o outro teria. E o nosso ministério, o ambiente em que nós estamos, ele começa a ficar o quê? Parado, estático, não cresce. Deus está nos convidando hoje para enxergar as diferenças de uma maneira diferente. A enxergar essas diferenças com propósito e intenção divinos, porque Deus não nos fez diferentes por acaso, por um descuido. Ele fez porque ele é extremamente intencional e ele não permitiu que essas pessoas diferentes estivessem perto de você também por descuido. Ele é extremamente intencional. Que bom que Deus é assim. Que bom que Deus não pensa como eu. Que bom que ele é soberano. Que bom que ele não desiste de mim e continua a me insistir em me lapidar. Quando a gente lê Provérbios 31, no verso 10, né, na versão da Bíblia, a mensagem para mim é a mais linda, que no texto diz: mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais valiosa do que um diamante. E o diamante, meus irmãos, o diamante, ele só é lapidado por outro diamante. Você não pode cortar um diamante, você não consegue tirar aquelas partes que estão em excesso e tiram o valor dele, a beleza dele, com uma faca, com uma lixa. Não, não corta. O que corta um diamante é um outro diamante. Deus não vai mudar você. Deus não vai tratar você só com as palavras dele. Poderia, mas ele não quer. Ele quer tratar você, ele quer cuidar de você, ele quer te desenvolver através dos seus relacionamentos. Ele não vai usar faca, lixa para lapidar você como diamante. Ele vai usar um outro diamante. Sabe quem é? A pessoa. Outras pessoas. E é usando essas outras pessoas que ele vai nos lapidando.
E aí eu começo a vir aqui para as referências para a gente ir pensando. Porque essas referências, elas servem de orientação para os nossos relacionamentos, para que a gente busque a verdade e os valores cristãos, sem a necessidade da gente se afastar das pessoas ou da gente diminuir o nosso comprometimento com elas, mas para que essa verdade bíblica, não é a Van que está falando aqui, que está trazendo essas palavras, são referências bíblicas porque vêm inspiradas pelo próprio Deus para que eu e você sejamos pessoas diferentes nos nossos relacionamentos. E aonde que a gente vai aprender isso? É dentro de casa. Quantas vezes os conflitos que mais nos doem são aquelas palavras divergentes que vêm dentro da nossa casa. Não é verdade? O marido que a gente escolheu amar vem e traz aquela palavra de confronto. O filho que a gente tanto ama, a gente tanto derrama amor, vem com palavras de confronto. Aquela mãe que a gente, nossa, venera, que a gente entende que foi a mulher que nos amou desde o início, sentiu a gente desde o ventre, e tudo. E a mamãe vem e traz aquela palavra de confronto. Ou aquela esposa linda, vem que você entende que ela é a sua auxiliar ideal, que ela vai corroborar com aquilo que você diz. Ela vai te apoiar e ela vem com uma palavra que te confronta. Ela não vem para te diminuir. Ela não vem para causar problemas. Ela veio para completar. Então, quando você ouvir, não ouça o diferente como um problema. Ouça o diferente como um complemento. Porque Deus é intencional em colocar as pessoas perto de você. Abre aí a sua Bíblia em Mateus. Esse foi o primeiro texto, que eu já li. Mateus 22, verso 39, o versículo do amor ao próximo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. Depois vem João 13, 34, que você ame uns aos outros. E aí o modelo de amor é como você se ama. Uma vez eu fui pregar num congresso de mulheres para falar sobre isso. Sobre se amar. Porque nós mulheres tendemos, isso já é um estudo comportamental, nós mulheres tendemos a amar mais os outros do que a nós mesmas. Tanto é verdade que o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando em mudar a nossa mentalidade para que a gente se ame mais do que ame o outro. É isso que o feminismo traz. Você tem valor. E eu não estou dizendo que a gente não tenha valor, mas a gente não é um valor que supera todos os outros valores. É um valor diferente do homem, do valor do homem, mas ele não é aquém e nem a mais. E se a gente for enxergar comportamentos sutis do feminismo, coloca as mulheres acima do valor dos homens. É porque o inimigo, ele é sutil em nos enganar. A gente precisa ficar atento nisso. Mas esse é assunto para outro dia. E aí eu volto aqui na referência de Efésios 4, verso 1 ao verso 6. Essa passagem é um convite para a gente manter a unidade e a paz entre todos os irmãos. Mesmo com as diferenças, pode existir paz, amor, pode haver suporte. A exortação é para que as pessoas se cuidem, se ajudem mutuamente em amor, e que o Espírito Santo seja evidenciado na condução disso, buscando que a gente se torne um no corpo de Cristo. Mas tem outras, porque muitas vezes a diferença gera uma divergência que nos afasta um dos outros. E aí Mateus 5, verso 9, fala como é que a gente pode fazer para juntar isso de novo, Van? E aí está lá o texto, Mateus 5, verso 9. Abre aí sua Bíblia. Eu vou abrir a minha aqui. E eu já estou indo para o final. Mateus 5, verso 9 diz: bem-aventurado os pacificadores. Na minha Bíblia, não sei se você vai conseguir ver, mas está até grifado. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, e eu já falei isso aqui no Virtuosos Modo On, a gente no nosso comportamento, a gente na vida social, na vida humana,
A gente replica o comportamento dos nossos pais, né? A gente copia muito do que os nossos pais fazem. Na vida espiritual também, bonita. Na vida espiritual também, bonito. Quantas vezes a gente representa a nossa paternidade? E muitas vezes aquilo que nós fazemos mostra que nós não estamos refletindo o nosso Pai Celestial. Porque em vez de perdoar e gerar paz, a gente está acusando, apontando erros. Quando o nosso Pai Celestial, ele é reconhecido como aquele que promove a paz, aquele que perdoa. A gente está mais para acusador do que para perdoador. A gente precisa pensar sobre isso. Qual é a paternidade espiritual que eu estou refletindo na minha conversa? Com meu marido, com meu filho, com aquele irmão que pecou na igreja. Felizes são os que promovem a paz, porque eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Será que você, lá na igreja, quando vê aquela irmãzinha que caiu, aquele irmãozinho que pecou, você está representando, promovendo a paz, ou você está querendo trazer uma justiça que é sua, uma justiça que é aos seus olhos, e você aponta os erros dos outros, como se eles tivessem que ser punidos, como se eles não tivessem, como é que se diz? Dignidade para estar exercendo tal função ou estar ali no meio das pessoas. Quantas vezes nós não estamos representando a nossa filiação em Deus e sim usando comportamentos que replicam o acusador? Outro versículo que nos ajuda a moderar e modelar nossos relacionamentos com as pessoas diferentes é Romanos 14, que fala sobre a importância de não julgar, ainda pegando esse gancho. Essa passagem ensina que nós não devemos julgar o irmão conforme os diferentes alimentos ou aquilo que ele vê nos dias de forma diferente, para não prejudicar a fé do próximo. Às vezes a gente está julgando o outro porque ele come diferente, porque ele gosta diferente, porque ele veste diferente, porque ele fala diferente, porque ele tem ele anda diferente, aquele ali anda de carro, aquele ali anda de bicicleta, aquele ali come não sei o quê, aquele ali come não sei o que lá. A gente começa a julgar as pessoas de acordo com o que eles fazem. Quando Jesus olha as pessoas lá do alto da cruz, sofrendo pelos nossos pecados, ele olha e fala assim, perdoa. Jesus estava enxergando e fazendo o seu senso de justiça e dizendo, eles não sabem o que fazem. O perdão genuíno de Jesus, ele aconteceu porque ele não olhou o que as pessoas estavam fazendo. Ele não olhava o comportamento das pessoas, ele olhava a essência deles. Jesus conseguia enxergar as pessoas apesar das suas capas. Apesar das suas camadas sociais. Ele olhava e falava assim, coroa da criação. Coroa da criação. Em Gálatas 6, do verso 1 ao verso 6, fala sobre a nossa responsabilidade e sobre as comparações. É uma passagem que exorta os irmãos a carregarem os fardos uns dos outros, mas também a examinar os seus próprios atos para não se comparar com ninguém. Vamos abrir lá? Abre a sua Bíblia. Estou finalizando. Em Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Você está anotando aí as referências, né, bonita? Eu espero em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Escreve um amém aí se você está anotando as referências. Ou se você é espertinho, vai ouvir tudo de novo depois. Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5, eu vou ler para você, que eu sou legal. E o título dessa versão é Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, porque ninguém peca querendo pecar, né? Quando a gente é do bem, quando a gente é de Deus, a gente não cai querendo cair, a gente cai porque foi surpreendido. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que são de Deus, né? Deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, deixa eu te explicar o que está querendo dizer isso. Errar por si só, pecar por si só, já tem a sua consequência. Porque tem gente que é assim, né? A pessoa pecou, a pessoa errou, ainda bota o dedo na ferida. Para dar uma doidinha um pouco mais, porque merece, para aprender. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Aqui na carta aos Gálatas, o texto diz: levem os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, achei legal essa versão, né? Alguma coisa. Se você se acha alguém, se você é a última bolacha do pacote, se acha a última bolacha do pacote, não sendo nada, né? Sabe de nada, inocente? Engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, se enxerga, reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E aí eu quero falar com aquele que muitas vezes carrega um peso que já foi perdoado. Ninguém, nenhum ser humano tem o direito de dizer que você não tem restauração. Ninguém. Só Jesus. E Jesus, ele tem um discurso que ele usou muitas vezes em vida aqui na Terra, e eu sei que ele pensa dessa forma, porque ele já disse isso para mim. Onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusam de você ter vivido um pecado? Porque ninguém pode fazer isso, só eu. E eu, que sou o único justo, o único santo, não te condeno. Mas não faz isso de novo. Segue a vida, mas não faça isso de novo. É isso que Jesus diz para mim todos os dias. É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Não deixe que as acusações, seus erros da vida, suas escolhas, suas más escolhas, ditem o seu futuro. Jesus quer limpar o seu passado. E se tem algum relacionamento, alguém próximo a você que fica te apontando, você já entendeu aqui que aquele que é filho de Deus não é não nos acusa, mas nos perdoa. É promotor da paz. Então, se tem alguém perto de você que não está te trazendo essa paz, que não está te levando para um sentimento, um pensamento de perdão, não é filho de Deus. Não precisa temer. Porque quem tenta contra os escolhidos de Deus? Não receba, minha irmã, essas palavras de acusação como aqueles que são enviados por Deus, porque não são. Não são filhos de Deus, porque muitos dentro das igrejas são joio em vez de trigo. Deus quer te dar relacionamentos saudáveis. Deus quer te levar para verdades. E a verdade é que quando você estiver pecando, você tiver sido surpreendido por um pecado e você se arrepende, você vai ter filhos de Deus que vão te ajudar a voltar para o caminho. E a forma que eles vão usar é uma forma mansa, suave, dócil, humilde. Não é te machucando, te ferindo, te diminuindo. Independente do cargo que ela exerça na igreja. Em nome de Jesus, repreenda essas palavras, porque elas não são de filhos de Deus. E não é para você julgar essas pessoas como enviados do inimigo. Não. Mas você que é filho de Deus, você que é santo e irrepreensível, você vai pensar como o seu mestre Jesus. Não vai avaliar a pessoa por aquilo que ela está fazendo, mas vai enxergar como uma criatura que não sabe o que está fazendo, que está sendo enganada pelos seus pensamentos ou por pensamentos de outros. E eu continuo a leitura do texto aqui para terminar.
Ouçam bem, desculpe, 6, desculpa, estava aqui. Cada um examine os próprios, não se comparando a ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído pela palavra, partilhe as coisas boas com aquele que o instrui. Como eu vou aplicar isso na minha vida? O mandamento de Jesus é: você deve buscar primeiro buscando o mandamento de Jesus. Na prática, no amor, na generosidade, buscando a todos de uma forma como que você gostaria de ser tratado, cuidando das pessoas, sem exceção. Até aqueles que te perseguem. Segunda forma, manter um compromisso com valores cristãos, mas sempre buscando a paz e a unidade com todos para evitar discórdia e o julgamento infiel, um julgamento injusto. Terceira forma prática. A pessoa que crê em Cristo é chamado para viver como filho de Deus. O que significa, em alguns casos, importar-se com a união espiritual dos crentes, com a construção de relacionamentos de qualidade, não um relacionamento pautado em capas e em camadas, a começar de você. E por último, evitando julgamentos. A Bíblia não incentiva a comparação ou julgamento dos outros, mas sim um autoexame dos seus atos, a fim de evitar problemas, discussões, até violência. Como eu vou praticar isso? Onde eu vou praticar isso? É em casa que a gente aprende. É em casa, com o seu marido que pensa diferente de você, com seus filhos que são indivíduos que têm um pensamento deles, apesar da criação. É em casa que a gente aprende. É em casa que a gente constrói, que a gente é lapidado. Se tem gente que pensa diferente de você na sua casa, sinta-se extremamente abençoado. Sinta-se imensamente abençoada. Porque Deus está usando esses diamantes para lapidar você. E está usando você como um diamante para lapidá-los. Mas se o golpe for muito forte, se o golpe não for estratégico, vai quebrar a pedra. Você tem que ser golpeado de acordo com a mão. Ó que lindo, ó que lindo. Você tem que ser golpeado de acordo com a mão do lapidador. O trabalho de lapidar as pessoas não é seu, é do lapidador. Quem lapida outra pedra não é o diamante. Quem lapida um diamante não é o outro diamante, mas a mão do lapidador segurando aquele diamante e tocando estrategicamente nos pontos que precisa ser tocado. Deus quer te usar como uma pedra que lapida outra pedra. Deus tem usado outras pedras para te lapidar. Que você entenda que esses contatos diferentes não são do mal, mas são para te fazer uma pessoa melhor, porque Deus te ama. E Deus ama os outros que estão com você. Ah, Van, mas como é que eu vou saber que as outras pessoas estão fazendo isso para me lapidar? Você confia em Deus? Não se preocupe com isso. Ele tem tudo no seu comando. Nada acontece fora do comando dele. Ivan, como é que eu sei que eu estou sendo usada por Deus? Represente a sua paternidade. Você não é filha do acusador. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus têm um comportamento como o Pai. Que você consiga entender isso. E nesse comecinho de semana, glória a Deus! Virtuoso Modo é segunda-feira de manhã. Você tem uma semana inteira para aplicar isso. E viver uma vida abençoada e abundante na sua casa. Esse é o desejo mais sincero do meu coração. Que essa sementinha alcance na sua casa, na sua mente, terra fértil, e que faça florescer, porque é o Espírito do Senhor que vai dar o crescimento. E que hoje comece um novo tempo de relacionamentos ao seu redor. Não somente dentro da sua casa, porque na sua casa é onde você vai aprender e vai replicar o que você aprendeu lá fora.
Que Deus te abençoe rica e poderosamente. É o desejo mais sincero do meu coração. Tá bom? Eu vou pedir uma ajuda aqui da nossa produção, porque eu não estou tendo acesso às mensagens. Mas eu quero ler enquanto o pastor Welber chega. Será que a produção pode me ajudar? Vamos lá, vou ler lá do comecinho, eu não tenho acesso. Eu vou lendo aqui. Cristiana Paulo, bom dia, família missionária. Pastor Welber Van Gomes, Virtuosas Modo On, Deus abençoe. Um beijo, Cristiana. Pastor Marcelo, bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Welber Van Gomes, segundou aqui, Caruaru, com a rede 316. Bom dia, pastorzão. Aqui trabalhando e conectado na rede. Olha, pastor Marcelo é um homem abençoado. Glória a Deus. Tem abençoado muitas crianças com seu ministério. Áurea Rodrigues. Bom dia, pastor Welber e toda a família Rede 16. Bom dia, Van. Na expectativa aqui para ouvir e aprendermos. Deus sempre tem uma palavra e hoje, para mim, foi muito especial. Sandra, bom dia, bonito. Bom dia, linda. Já estou aqui. Um beijo, Sandra. Achei vocês! Eita, Glória! Jazionete, bom dia, Van e pastor Welber. Cheguei! Eu também, bonita. Cheguei chegando. Na emoção, tá, Jazionete? Hoje foi na emoção. Deco, promotora de missões Deco em Rondon do Pará. Ah, é? Eu tô sabendo, hein, Deco? Inclusive, teve feira missionária na minha igreja esse final de semana. Foi muito legal. Bazar missionário. Cristiane Meira, bom dia com Jesus, Van, pastor Welber, que o nosso Deus os abençoe, amém. Ele sempre tem sido bom. Nath Alves, Deus falou muito comigo isso de compartilhar aquilo que estou aprendendo. Comigo também, tá? E eu gosto. Olha, Nath, vou ser sincera contigo. Não se contenha em fazer isso somente com aqueles que você pode alcançar aqui. Jesus disse, quando ele estava subindo aos céus, ele falou para os discípulos dele, ó, eu faço essas coisas, vocês falam coisas muito maiores. E não que nós sejamos maiores do que Jesus, mas a gente tem muito mais alcance, sabe o quê? Nós temos o digital nas nossas mãos. Vamos usar a internet para poder levar essa mensagem adiante, tá, Nath? Não deixe que o inimigo te constranja disso. Compartilhe, use a sua rede social, você pode compartilhar aquilo que você tem aprendido. Fica a dica da Van aqui para você, ó. Deus te abençoe. Deco, 50 milhões é o topo, massa. Geisli Salete, bom dia, Van, seu modo de falar é único, toca o coração, Deus abençoe sua vida, amém. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Reginaldo, bom dia. Deus abençoe a nossa semana, ligada na melhor rádio e no programa Top Demais, Virtuoso Modo On. Uhul, Virtuoso Modo On, é nóis. Hoje, infelizmente, está difícil as pessoas se importarem uns com os outros. Às vezes, fala com alguns irmãos, manda uma mensagem para que não está vindo ao culto e ouço, não tive tempo. Pois é difícil, né? Mas a gente não pode desistir. Deus não desistiu da gente, então a gente não pode desistir, tá, Reginaldo? Que Deus desperte o coração de todos nós para cuidarmos uns dos outros. Reginaldo, vou te compartilhar um livro para você se dar uma despertada. Depois da pandemia, muita gente se contenta em assistir o culto online, se contenta em ficar em casa. Tem um livro muito legal que eu queria compartilhar com você. A Geração do Quarto. Dá uma lidinha nesse livro, tá? A Geração do Quarto é um livro de capa azul. Tem muita gente que está dentro do quarto agora e não consegue sair. E muitas vezes a gente não está se tocando nisso. Não é porque eles não queiram, eles não conseguem sair. São pessoas que precisam de ajuda. A gente precisa olhar para eles, tá? Reginaldo, Geração do Quarto. Acho que acabou, né, pessoal? Não sei. Acabou? Não sei. Não, aqui, ó. Elianai, graça e paz, irmãos amados. Feira de Santana, na Bahia. Um beijo, sua linda. Concordo plenamente, minha amada irmã. Glória a Deus. Que bom que a gente está junto nesse pensamento. Humildade, simplicidade e mansidão. Isso aí. Muito bem. São 10 horas. Calma aí. Marcelo, sim, estou entendendo sobre o tema das capas. Hoje foi massa, pastor Welber. Hoje eu estou aqui no nosso suporte, pastor. Capa, só capa, misericórdia. Pois é. É sim, é verdade.
Aham. Nath Alves, Deus é intencional em colocar pessoas diferentes em nossas vidas. Foi forte essa palavra, sim? É verdade. O que corta um diamante é o outro diamante. Sim, exatamente. É isso aí, Nath. Van, cheguei de madrugada do encontro de casais e estava trabalhando lá. Pois é, legal. Parabéns, querida. E agora de manhã, Deus estava me lapidando junto com uma irmã que estava comigo trabalhando também. Isso é desse modelo. Ele nem espera a gente descansar, porque aí a gente já está mais molinha. Nath, confirmação de Deus para mim, essa palavra que você transmitiu para mim agora. Glória a Deus, querida. Vim aqui só para dar o alô, Van. Estou aqui ligada, viu? Amém. Obrigada, querida. Na melhor rede missionária. Glória a Deus. Ai, ai, obrigada. Obrigada, produção. Você está salvando meu dia. E aí, pastor Welber, tem alguém comentando aí no WhatsApp? Sim, tem algumas pessoas perguntando, algumas pessoas responderam para você, a hora que você perguntou a respeito do versículo, Da né? referência, Eu né? queria saber a referência lá e tal. Então, o meu amigo Deco respondeu aqui. O Wender também, eu acho que ele tinha respondido, mas ele apagou a mensagem, que eu acho que ele percebeu que você tinha achado, né? Conseguido aí. A Aidis Amorim também mandou o versículo, né, Aidis? Ela está lá em Cariacica, no Espírito Santo. Aqui vizinha, é aqui perto. A Nildete também está dizendo assim, a Nildete também estou atenta, ela está lá em Mundo Novo, na Bahia. A da Guia também está dizendo, bom dia, graça e paz de Cristo Jesus, pastor Elber Ivan Gomes, estou no sítio Monteiro de Cacimbas, na Paraíba, sempre é muito edificante essas palavras. Van, hoje lembrei, agora, sacudindo milho, e ouvindo a missionária Rede 316, Virtuosas do Modo On, que Deus abençoe esse programa maravilhoso de ouvir. Obrigado, da Guia. Bom saber que você está aí, amiga. Deixa eu ver quem mais. O Ademar mandou um áudio aqui, Van, só que eu, não consigo ouvir. Eu vou ver o que ele está dizendo aqui. Tá aqui não, tá, pastor? Deixa eu liberar aqui, é que eu tinha botado Sim. O som do site, do WhatsApp, agora sim. Bom dia, graça e a paz, irmã Van Gomes. Oi, irmã Van, aqui é Ademar, de São Paulo. Eu hoje parei aqui acompanhando o programa da irmã. E muito obrigado. Deus usou a irmã nesta manhã para falar ao meu coração. Amém. E a minha mente. Muitas coisas foram bem esclarecidas. Glória a Deus. Que Deus o abençoe, irmão. Amém. Ademar Amém, Barros. Obrigada. Ademar Barros e Ana Maria, os dois eles são de São Paulo, estão plugados com a gente também. Muito obrigada por essa palavra. Também me abençoou bastante, irmão. Muito bem. Deixa eu ver. Quem mais? Eu acho que eu vou ler só os recados que foram direcionados para você, tá, Van? Aí os demais aqui, para a gente ganhar tempo. Não, eu acho que é isso daí. Os recados foram esses aqui no nosso WhatsApp, acho que foram esses aí. Esses foram os recadinhos. Muito bem, e aí? Então, tenho só mais... Eu tenho a minha dica de hoje. Hoje eu estou bem didática, tudo livro, né? Então, eu falei primeiro do livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é um livro que até a produção colocou aqui pra gente. O segundo livro que eu indiquei até foi para o Reginaldo, que é A Geração do Quarto, que muitas vezes a pessoa está escondidinha lá dentro do quarto e não consegue sair. E não é porque ela não quer se relacionar, ela não está conseguindo. Esse aí, olha, muito bom esse livro, tá? É um livro muito interessante e que faz a gente, principalmente para crianças e adolescentes, como eu entro, como eu me relaciono com essa geração que não consegue mais sair de dentro do quarto. E o terceiro indicativo, e esse aqui eu tenho uma estratégia legal. Acha aí para mim, produção, é um conto. O nome é O Cavaleiro Preso na Armadura. Desligou o seu... Fala de novo.
Só lembrar aqui, Ivan, que o nosso querido Ademar Barros, né, que acabou de participar aqui, ele é o âncora do Batistas em Pauta, que acontece Isso mesmo, agora que eu tô associando. Homens Batista em Missão. Esse é o quadro que vai ao ar na sexta-feira. Sexta-feira à noite. Ai, que legal! Que honra ter você aqui, Ademar. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe. Ó, um beijo bem, bem especial. Tá lá junto com a esposa. A Camille Ayana também, Ivan, ela está dizendo aqui, ela está perguntando se o programa fica gravado em algum local. A gente até respondeu para ela aqui que fica no YouTube, mas também, Camila, em todas as plataformas de podcast, tá? Você pode acessar também o nosso site, www.rede316.com.br, e lá também você vai conseguir achar aí o programa, esse bate-papo da Van aqui hoje, tá bom? Pastor Weber, vou pegar o gancho. Sim. Muita gente depois fica me perguntando, nossa, mas como é que eu falo com a Van? Eu queria conversar mais com a Van e tal. Minha rede social, @vangomes.oficial. @vangomes, V-A-N de navio, vangomes.oficial. E aí você me acha na rede social e lá tem conteúdos lá no Instagram e a gente pode conversar mais diretamente, tá bom? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é esse livro, Cavaleiro Preso na Armadura. É um conto e a minha sugestão é: leia este livro em voz alta para sua família. Leia este livro em voz alta para sua família. Sabe aquele dia que falta luz e você fica com uma vela sem saber o que fazer? Pega esse livro aí, compra o livro, deixa ele guardadinho aí e leia esse livro. Ele conta a história de um cavaleiro que fica preso na sua capa, na sua armadura. Só que ele está correndo um risco muito grande. E esse cavaleiro, ele enfrenta uma jornada. E no final, ele entende o quão prejudicial era estar vestindo as capas e não retirar. Tem dias que a gente precisa botar a nossa armadura, mas a gente precisa saber a hora de tirar. E ele também. Ele entendeu que não dava para ficar de armadura o tempo inteiro. Tá bom? Isso daí é a minha dica. Leia esse livro, é muito legal. Ele é fininho, pequenininho, mas vale muito a pena. Maravilha. O Reginaldo está dizendo que ele tem o livro Cavaleiro, né, de Robert Fisher. Isso. Ele falou que ele também tem. Muito bem. Bom, gente, 11h22. Alguma coisa mais, Van? Só isso, pastor Welber. Eu espero muito ter abençoado sua semana hoje, o querido ouvinte. Apesar dos nossos percalços. E olha, saiba que a gente faz aqui te dando suporte. Nós não somos melhores do que você. Nós estamos aqui todos crescendo juntos na jornada. Vocês me lapidando, eu lapidando vocês e nós ficando excelentes nas mãos do nosso lapidador celestial. Faço isso com muito amor e eu quero deixar aqui, pastor Weber. Pastor Pedro Moura tem o alô dele. Vou deixar o meu alô aqui hoje. Eu quero deixar um alô muito especial para o Léo, meu marido, que está me abençoando sempre. A gente sabe que se não fosse ele segurando 3 feras lá fora, a gente não conseguiria fazer aqui. Léo, te amo, meu amor. Apesar de tudo, eu reconheço o quanto que Deus tem me lapidado no contato com você. Alô do pastor Pedro. E aí, também quero mandar um beijo muito grande. Meu suporte, que tem sido bênção na minha vida, que é o Gabs. Gabs, Deus sabe o porquê Deus colocou você na minha vida. Você é um anjo do Senhor e eu louvo a Deus todos os dias pela convivência contigo. Como eu tenho aprendido com você, meu irmão. Principalmente a desacelerar. O Gabs é o da paz. E tem que ver que agora ele tá com o cabelinho assim, ó. Pra ele, esse cabelo tá estilo. Te amo no amor de Jesus, meu irmão. Eu louvo essa oportunidade. Muito bem. Van, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Ótima semana. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez com mais um Virtuosas Modo On, né? E a semana que vem você já tem um assunto, não? Temos. Espera aí, deixa eu só, porque eu tô no computador aqui, mas eu tô no celular, no vídeo e no computador, no arquivo. Eu não consigo, eu não me lembro mais qual é o programa, mas enfim. Mas a gente vai continuar aprendendo em casa, porque eu tô sem
Eu só tô no celular com um e aí não consigo ver, mas vai dar tudo certo. Em casa aprendendo alguma coisa. Porque, deixa eu explicar para o ouvinte, não é que eu tô doida, não. Nós fizemos, eu estava até explicando isso para a produção mais cedo, nós fizemos uma linha editorial Em Casa que se Aprende, é uma série. Inclusive, você que está chegando agora, vale muito a pena ver o começo. É Em Casa que se Aprende sobre Deus, né, professora? Foi massa. Em Casa que se Aprende a imitar Jesus. Tem várias Em Casa que se Aprende. E aí, teve o episódio da semana retrasada, que ficou grande, não deu para a gente concluir. Aí a gente teve que dividir em 2 partes. Entendeu? E aí a nossa estrutura, a nossa programação teve que deslocar. Por isso que eu não estava sabendo, pastor. Entendeu? Não é porque eu sou doida, não. Aí, ó, próxima semana. A casa é o lugar de aprender a se comunicar. Obrigada, produção. Aí, tô dizendo. Sensacional. Em casa é o lugar de aprender. Obrigado, querida. Deus te abençoe, ótima semana, bom almoço aí, dá um forte abraço meu amigo Léo, Papai do Céu continue abençoando sua vida, sua casa aí, em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um Virtuosas Modo On. Valeu demais. Obrigada. E bom dia, bonita! Segundo! Bora te agitar que a semana tá só começando. Tchau, pastor Welber. Bora aplicar o que Deus nos ensinou hoje. Tchau, valeu. Tchau. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.